10h50. O programa tem o apoio da CETREM, que oferta cursos de administração, agronomia, direito, enfermagem, engenharia da computação, engenharia da produção, pedagogia, psicologia e sistemas da informação. No estúdio, o presidente da ACISAP, Odailson Eder, também o vice-presidente Alessandro Kraulich. Qual é a pauta de hoje? A gente vai falar sobre as últimas ações da ACISAP, um movimento que iniciou não só na gestão do Odailson, mas algumas gestões para cá, onde parou de se pensar só o problema ACISAP em si e se olhou para fora para pensar também no desenvolvimento de Santa Rosa. Alguns eventos, encontros, reuniões, debates, reuniões também a portas fechadas acontecem na ACISAP, não é de hoje, com o intuito justamente de movimentar alguns setores aqui de Santa Rosa. Odailson, seja bem-vindo. O que a ACISAP pensa hoje sobre o desenvolvimento e sua contribuição para movimentar a região nesse sentido? Bom dia, Jardel, bom dia, Alessandro, ouvintes da Rádio Noroeste e em especial os associados da ACISAP. A ACISAP ela é uma instituição que se confunde com a história de Santa Rosa, né? E por dentro da ACISAP, eu acredito, se passou o protagonismo da cidade, né? Então, todos os grandes eventos da cidade, eles foram protagonizados pela ACISAP. Hoje a ACISAP, Jardel, ela representa tranquilamente 98% do PIB de Santa Rosa. Nós temos um número histórico de 446 associados agora nesse momento e por dentro desses associados a economia de Santa Rosa ela se movimenta e por consequência a economia da região. Então nós entendemos, e eu acho que isso é histórico da ACISAP, que nós temos que estar ao lado daqueles gestores que estão, né, no poder, seja pela Câmara de Vereadores, seja pela Prefeitura, na articulação do desenvolvimento de Santa Rosa por consequência da região, né? Então a gente vem há vários anos, né, fazendo isso e agora no ano passado a gente identificou algumas carências e propusemos, né, uma ação que a gente está chamando de Seminário Santa Rosa Mais, e depois a gente pode aprofundar esse processo. Mas a ideia, né, é nós não perdermos esse protagonismo no desenvolvimento de Santa Rosa, ajudarmos os poderes, né? Então aí eu gostaria, Jadel, já de fazer um recorte, né? Não adianta nós criticarmos, né? A crítica, ela é importante no momento que eu ajudo, né? A crítica pela crítica, ela não constrói, né? Então eu tenho visto muita situação aí de questionamento sobre a Câmara, sobre a Prefeitura, ações do governo do Estado, do governo federal mesmo. Tá, mas tudo bem, e aí? O que nós vamos fazer, né? Qual é a nossa proposta? Então, na ideia de nós ajudarmos a construir soluções, e nós nos entendemos como capacitados para fazer isso, do ponto de vista econômico, financeiro, de negócios, né? Então, nós trabalhamos com esta perspectiva, dando soluções e trazendo soluções e apoio para os gestores públicos, independente do seu partido político, independente da sua ideologia, enfim. Entendemos que economia, geração de emprego é questão fundamental e isso perpassa por qualquer ideologia partidária. Alessandro participa da conversa também, é um bate-papo, tá? A ACISAP passa a assumir um protagonismo também, não só assistindo, mas contribuindo, participando, direcionando muitas vezes alguns assuntos que precisam ser pautados pelo governo municipal, pelo governo estadual, pelos nossos representantes em Porto Alegre, em Brasília, em Santa Rosa. Bom dia a todos, bom dia, Jardel. Na realidade, eu acho que o importante, e vale a gente ressaltar, é essa ideia que vem sendo construída já, não só da nossa administração, que a gente está participando aí junto com o Odailson, né? Mas que é a ideia de que juntos nós somos fortes, né? Não adianta a gente ter várias entidades na cidade e o próprio poder público aí, a Câmara, enfim, a Prefeitura, e cada um ir para um lado, né? E esse sentimento que a gente tem aí, que o presidente vem passando para a gente, para a diretoria, desde o começo da gestão, e isso já vem de outras gestões, é da gente unir,
trazer todas essas entidades para junto, né? Nós somos muito pequenos, né? Para achar que nós vamos conseguir alguma coisa, cada um puxando para um assado, cada um brigando individualmente. Nós temos que nos unir e aí sim pautar o que é interessante para a gente tratar junto, para a gente ter mais força, né? E eu acho que é nesse sentido também que esse seminário vem acontecendo agora, né? A gente fez essa visita lá para a Câmara dos Vereadores, eu até participei junto lá com o presidente, o Paulo Gilberto também esteve junto com a gente, e a gente notou essa necessidade de aproximar o associado, né, as grandes empresas aí, geradoras de emprego, enfim, para todos nós termos mais conhecimento do que acontece, qual é a realidade, quais são as demandas, né? E não só dessas empresas aqui instaladas, o que elas estão precisando, mas também para a gente criar um cenário ideal, criar um ambiente para atrair mais investimentos, que eu acho que é isso que nós precisamos. Quando se olha para fora, a CISAP olhou para o seu associado, hoje se entende as demandas de cada sócio da CISAP, da sua empresa que está ali empreendendo, está trabalhando todos os dias, está gerando emprego, está gerando imposto. Aonde a CISAP pode contribuir nesses debates, principalmente para fazer com que essa empresa cresça, que essa empresa gere mais vagas de trabalho, que essa empresa aumente sua rentabilidade, mas com isso contribua para o desenvolvimento da sociedade, que é a contrapartida dos impostos que paga? Sim, então, Jardel, vamos lá, eu quero fazer dois recortes nisso que tu coloca, né? Então, nós temos vários tipos de associados, né? Nós temos associados que é o empresário, né? E nós temos grandes empresas, que é o caso, por exemplo, do Alibem, do Hospital de Vida e Saúde. Eu trato o Hospital de Vida e Saúde como case de negócio, tá? Então, são cenários muito diferentes e distantes, né? Mas eles compõem a Associação Comercial, Industrial de Serviço e Agronegócio Santa Rosa, que é a CISAP. Então, nós fizemos um trabalho para os pequenos, e foi um trabalho inédito em parceria com o Sebrae a nível de Brasil. Tá? Vai virar case essa proposta que nós elaboramos junto com o Sebrae o ano passado. Então, a ideia agora, e nós já temos uma agenda para o mês de abril, nós disseminarmos o resultado desta pesquisa, que daí o Sebrae ele atende pequenas e microempresas, né? Então tem um segmento de grandes empresas que ele não trata e não tratou, né? De nós passarmos esses cenários, a identificação das necessidades desses pequenos empresários, e a gente vai começar a trabalhar então a partir de um planejamento de longo prazo, inclusive envolvendo as futuras gestões da CISAP, já numa programação frente a estes resultados que o Sebrae está trazendo. Então, por exemplo, o Sebrae identificou uma questão: os nossos associados têm um problema de gestão de fluxo de caixa, uma questão bem específica, né? Temos um problema de gestão de recursos humanos. Então agora a gente vai criar estratégias para a gente ter, por exemplo, entre outros assuntos, esses dois sendo tratados em seminários, workshop, talk show, enfim, né? Mas também, em paralelo a isso, nós temos as grandes empresas, por exemplo, Alibem, ACO, né? Pioneer, Lactalis, Camera, né? E esses caras, eles têm um cenário diferente. Como que a gente está se aproximando? Então, a ideia do Seminário Mais é nós trazermos esses cases, né? Que são importantes, esses players importantes de geração de imposto e postos de trabalho, né? Então nós estamos falando, por exemplo, de uma Alibem, hoje 1.600 postos de trabalho diretos, né? 6.000 indiretos. O que significa essa empresa para Santa Rosa? Hospital Vida e Saúde, 800 e poucos funcionários. O que significa isso para Santa Rosa, este negócio, né? A ACO, o que significa? E ao mesmo tempo essa demanda que se tem de uma empresa, por exemplo, se eu pegar uma Alibem e a Alibem ela atrasar num processo junto à prefeitura de ampliação, alguma coisa, nós acabamos perdendo, a comunidade acaba perdendo talvez a criação de vagas de emprego nesse momento complicado que o desemprego está aí. Como que a CISAP então age para levar essas realidades e discutir com o poder público? Perfeito. Então, olha só, Jardel, quando nós fizemos essa visita que o Alessandro se refere à Câmara de Vereadores, nós identificamos que existe uma fragilidade no conhecimento do negócio pelos vereadores, não todos, evidentemente, né? Mas pelo coletivo, né? E pela própria prefeitura, do que significam esses negócios.
Então, a ideia de nós fazermos esse seminário é a seguinte: é nós estarmos lá com o prefeito, com o vice-prefeito, com os secretários todos e com os vereadores todos. Lamentavelmente, nem todos foram. Nós temos que respeitar isso, né? Mas, enfim, a gente está abrindo. Então, quando o Juscelino ele apresenta o case, e aí o próximo a gente já tem, a agenda vai ser antes do final do mês ainda com o Simers, né? Vai ser o Macir Maroneso. O Simers é um parceiro da CISAP dentro desse processo, então trazendo o case metal mecânico para dentro desta discussão, né? A gente tá deslumbrando, a gente está desvelando as características do negócio chamado Alibem, então, Simers. Depois eu vou passar toda a lista aí que a gente tem já agendado, né? Desvelando as necessidades, as características e as necessidades, o que nós chamamos lá de dores. Eu preciso saber qual é a dor do Alibem, né? Eu preciso saber qual é a dor do Simers hoje, para nós desenvolvermos, porque a ideia é nós fortalecermos esses negócios. Então, primeiro, mantendo os negócios que nós temos na cidade. E segundo, nos conhecendo e tentando trazer novos negócios. Este é o desafio, né? Manter e trazer novos negócios. E foi feita uma pergunta lá no seminário que eu achei muito importante. A cidade está preparada para trazer novos investimentos? Tá, dependendo do investimento, sim. Dependendo, não. Então nós temos que preparar a cidade para isso. Agora, para isso nós precisamos ter o alinhamento do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, né? Nós precisamos estar, dos vereadores, né? Nós precisamos estar olhando para o mesmo lado. Por que eu digo isso, Jardel? E isso é uma coisa muito importante para os ouvintes, né, entenderem. No desenvolvimento, nós temos, embora Santa Rosa esteja numa situação privilegiadíssima em termos de qualidade de vida, nós precisamos manter esta qualidade. Como nós vamos manter essa qualidade? E aí, gente, não existe outra possibilidade senão o empoderamento econômico das pessoas que vivem aqui. Como que a gente faz isso? Com trabalho, com emprego. Então, nós nos preocupamos com a geração de novos postos de trabalho, a gente se coloca dentro da região como um fortalecedor da economia regional como um todo, né? Então, vamos criar um cenário aqui hipotético. A gente traz uma nova empresa, por exemplo, tá? Ou ampliação numa dessas empresas. Imagina, por exemplo, uma nova empresa gerando 1.000 empregos novos aqui em Santa Rosa. Isso vai repercutir na farmácia, nas imobiliárias, nas construtoras, no supermercado, no posto de gasolina, né? É isso que nós temos que entender. Setor imobiliário. Existe um cluster, né? Existe um ecossistema que gera uma espiral positiva, que eu chamo de hélice, né? Uhum. A hélice puxa e empurra, gerando novos empregos. Então, se eu trago uma empresa, por exemplo, o setor metal mecânico, gerando 1.000 novos empregos, eu vou ter novos mercados, novas farmácias, novos postos de gasolina, novas oficinas, entende? É uma geração positiva. E o contrário, vamos criar um cenário agora, né? Uhum. Fechamos uma empresa hoje, destas. O que significa nós perdermos, por exemplo, 1.000 postos de trabalho hoje em Santa Rosa? As pessoas vão embora, as pessoas vão se transferir daqui. Nós vamos fechar farmácias, fechar postos de gasolina, enfim, entende? É a hélice negativa. Vou chamar um bloco comercial, 11h02, a gente volta na sequência falando mais especificamente de cada projeto que a CISAP está desenvolvendo e sobre esse protagonismo na busca de soluções para problemas, não só dos empresários, mas sim da nossa comunidade. Às 7 minutos, seguimos a conversa com o Dailson Éder, com o Alessandro Kraulich. Entre os assuntos pautados, e acredito que ficou um pouco meio confuso e não saiu a lei, a gente perde um investimento, como a gente estava falando há pouco, no case da Havan, na situação da Havan em Santa Rosa. Ô Dailson, tu acha que prevaleceu a falta de posicionamento de algumas instituições para abrir o comércio? Por exemplo, hoje a gente vai no mercado no domingo, a gente vai no posto de combustível no domingo, a gente vai no hospital Vida e Saúde no domingo, no sábado à noite, no domingo pela madrugada, na segunda de madrugada, enfim, tu tem o atendimento. Mas ao mesmo tempo as pessoas elas levam a ideia de que elas iriam trabalhar 7 dias por semana, que ninguém teria folga, que ninguém teria domingo, que ninguém teria isso, ninguém teria aquilo. O que faltou para a gente discutir um comércio aberto, uma possibilidade nova para que as pessoas possam vir para Santa Rosa almoçar, jantar, fazer compras no domingo à tarde, sendo que a gente é um polo regional, hoje a gente recebe pessoas de todos os lugares. Se não abre em Tuparendi, vem para Santa Rosa. Se não abre em Tucunduva, vem para Santa Rosa. Perfeito, Jardel. Então veja bem, né? Esse caso específico, né? Ele se alinha com aquilo que a gente falava antes
no sentido de nós nos modernizarmos para que a cidade e a região possam absorver novos negócios. É isso que nós queremos no final, né? Eu particularmente, Jardel, quero que a gente seja uma cidade, cara, captadora de pessoas, de talentos, né? E mantenedora de talentos. Isso nós estamos perdendo os talentos formados aqui na nossa região, justamente porque nós estamos obedecendo uma lógica da década de 60. A lei municipal que proíbe a abertura do comércio enfim, sábados, enfim, de noite e domingo, enfim, nessa questão, é da década de 60, gente. Isso não é possível, tá me entendendo? Então, esta discussão, ela tem que sair do âmbito, digamos assim, ideológico e ir para o lado do que nós precisamos. Porque eu acho engraçado, e aí para mim tem uma contradição violenta, quando nós saímos de Santa Rosa e a gente vai a cidades maiores, por exemplo, Santa Maria, Passo Fundo, vou fazer um círculo maior, a gente vai para Poçadas, ou a gente vai para Porto Alegre, lá estão abertos, e a gente curte isso por estar aberto. E por que aqui nós não podemos estar? E quando nós vamos, e a ideia então é no sentido de modernizar. E existe, gente, uma lei nacional que é a CLT. E todo mundo é obrigado a cumprir essa lei. Não existe trabalho escravo, não existe trabalho. Vai ser a geração de novos postos de trabalho. Bom, aí nós podemos entrar numa discussão. É viável, mas não somos nós que temos que fazer essa pergunta. Essa pergunta quem tem que responder é o empreendedor. Ele vai ver a viabilidade de deixar o negócio dele aberto 8, 10, 12 horas. Né? Então, me parece que tem um conjunto de equívocos. Essa situação, a gente discutiu no caso da van, mas a van para mim era simplesmente um pretexto. Tá? Nós temos uma ideia, o Alessandro acompanhou inclusive uma visita nossa ao shopping Praça Nova de Santa Maria, e eles colocaram essa situação. Tu me entende? Então, a gente tem a intenção de trazer o Praça Nova, né? Ou esse grupo de investidores, né? Para a nossa região. Então, agora, como que eu vou oferecer espaço, terreno? Isso é possível, tu me entende? A legislação municipal, ela permite fazer isso. Agora, como que a gente vai ampliar isso? Como é que eu trago? Se eu não tenho esta abertura mínima, e para mim isto é básico, gente, é básico. Como a modernização nos processos da prefeitura. Nós temos ainda problemas dentro da secretaria, no licenciamento, nos alvarás, e a gente precisa entender, primeiro, que existem os problemas. Segundo, que nós precisamos resolver esses problemas. O Arthur trabalhou muito nisso, né? Eu acho que a gente evoluiu, mas a gente precisa evoluir mais. Não é possível, por exemplo, a gente ter dificuldades enormes para ter um alvará de funcionamento, para nós termos, né? Nós perdemos investimento, gente. Nós perdemos uma fábrica que ficou mais de um ano aqui e está em 13 de maio. A sorte que está na região, está gerando emprego igual, né? Não sei se o Alessandro quer complementar. Não, eu quero só entrar nessa linha aí. A van, ela foi, na realidade, foi usada, né? Mas o raciocínio que a gente tem que fazer é quantas avans nós já perdemos e quantas avans nós ainda vamos perder se a gente continuar pensando dessa maneira. Né? Aí entrou-se no mérito da questão, por exemplo, de discutir, não, uma van vem e aí vai quebrar os menores, enfim, né? E eu acho que não é essa a discussão, porque a gente sabe, a gente está aí, quantas empresas grandes a gente deixou de trazer para cá. E a gente volta naquela questão de criar um ambiente favorável a isso, né? Essa discussão do horário, ela tem que ser, uma hora ela vai ter que ser trazida à tona, a gente vai ter que discutir isso, gente, porque não é a questão de a dignidade para o ser humano não vai ter que trabalhar de final de semana. Pergunta isso para quem está desempregado. Tá? Pergunta o que para mim é dignidade ou falta de dignidade é você não ter perspectiva, é você olhar para o futuro, cara, você não ter emprego e não ter vaga de trabalho disponível, né? E não um bom problema de tu ter vagas disponíveis no final de semana, fora do horário, para quem quiser trabalhar ou quem precisa trabalhar. Né? E o empresário, ele vai pensar, ou seja, por exemplo, eu não quero me envolver de final de semana. Entendeu? Mas eu não posso me importar se um concorrente do mesmo ramo vai querer se envolver. A escolha é dele, mas ela tem que ser livre. Tu entendeu? E aí há empresários também que pensam assim, não, eu não quero abrir fora de hora e eu vou tomar uma posição contrária a isso, porque senão o meu concorrente vai
vai abrir, né? Voltamos àquela questão, né, tia? É a gente sempre, o brasileiro sempre pensando no individual e deixando de pensar no coletivo. E desse jeito a gente demora muito para evoluir. Não adianta. Dentro dessas pautas, se a gente para, por exemplo, sossega, fica sentadinho dentro da entidade, não discute problemas, por exemplo, burocracia na Prefeitura de Santa Rosa para abrir, para agilizar esses processos para abrir uma empresa, automaticamente as coisas elas não acontecem. Então, quando a CISAP vem, se envolve, participa, aponta a solução também, não adianta só ir lá mostrar a crítica, mas aponta a solução, discute. Na semana passada o Arthur Lourdes esteve aqui, ele disse sim que nós temos como fazer, a gente já melhorou bastante, mas ainda temos o desafio de melhorar para o empreendedor, tantos processos que dá para diminuir eles, dá para qualificar melhor esse processo. Mas a CISAP também trabalha numa outra linha, por exemplo. Tem informações de aproximações com empreendedores chineses, tem aproximação de outras multinacionais, de empresas inclusive que produzem armamentos a nível nacional, que tem uma aproximação hoje com a nossa região. Isso também é uma resposta ao trabalho da CISAP? Perfeito. Então eu gostaria de complementar, Jardel, uma situação que o Alessandro colocou e gostaria que as pessoas todas pensassem sobre isso, né? Quando a gente pensa um grande negócio vindo e como esse negócio afeta, né? Então eu escutei muito, por exemplo, pessoal, a Van vindo, por exemplo, o caso da Van, né? Que eu não gosto muito, mas enfim, a Van vindo vai fechar várias empresas. Eu faço uma pergunta. Nós tivemos 2 cases implantados há pouco tempo na cidade, na área de alimentação, a Subway e o Girafas. Quantas empresas de Santa Rosa que trabalham com lanche fecharam pela vinda destes 2 caras? Que eu saiba, nenhum. Que eu saiba, nenhum também. Nenhum. Então isso colabora com a ideia de qualificação do processo. Esses 2 cases, eles melhoraram os nossos processos de alimentação e lanche na cidade, especificamente lanche, né? Falando. Então, gente, assim, nós precisamos nos modernizar a forma como nós pensamos as coisas. Nós precisamos parar de pensar nesse providencialismo, né? Que nos boicota, nos apequena, e pensarmos na concorrência como uma alavanca, né? Nós nos tornarmos melhor. É isso que o Alessandro fala e que os jovens empreendedores, que tem um programa inclusive aqui na rádio com vocês, né? Do meio ambiente de negócio favorável, né? Mas vamos lá, né? Então a ideia é nós acreditarmos nas potencialidades de questões que apareçam, né? Então, eu escutei já muito, por exemplo, sobre essa questão aí do Ministério da Defesa, que foi articulado pelo ministro Osmar Terra, né? E vou dizer o seguinte, pessoal, está andando sobre 2 viés. Hoje nós temos, com uma empresa que é a maior produtora de armamentos do mundo, chamado Buy System, nós temos 4 empresas de Santa Rosa credenciadas para produzir para eles. Essas empresas já assinaram termos de confidencialidade. Eu não posso dizer aqui quais são as empresas. Então está andando. Então as pessoas têm que se informar melhor antes de estar falando mentira ou desacreditando questões aí, em especial porque tem alguns interesses políticos por trás, né? Então muita coisa foi feita dentro desse processo. Nós temos 2 empresas que estão com processo de homologação de produto, né, por dentro do Ministério da Defesa. Gente, isso não é pouca coisa, e as coisas não acontecem de uma hora para outra. Fortaleceu, né, o setor do metal mecânica hoje, né? Exatamente, né? Que é um cluster que nós temos que está colocado. Hoje nós temos know-how para trabalhar com metal mecânica, agrícola em especial, né? Então as nossas empresas do setor metal mecânico, e o Moacir pode ajudar e colaborar dentro desse processo, vai fazer isso, né? No próximo seminário, trazendo as nossas qualificações. Nós vendemos para o mundo inteiro, gente, né? Então, agora vamos lá falar na questão da China, né? Para não dizer que nós estamos falando só do ministro Osmar Terra. O deputado Jefferson Fernandes, ele faz uma articulação com a Câmara de Comércio Brasil-China, assume e se faz um convênio. Nós participamos, vários empresários participaram da assinatura desse convênio, a Frente Parlamentar, né? Então é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul que faz uma parceria com a Câmara, né? Bom, nesse momento a gente está discutindo, Jardel, uma missão para a China, tá? Por quê? Porque existe a perspectiva de trazer investimentos. A China, ela tem talvez um dos maiores projetos de infraestrutura da história da humanidade. Eles estão chamando Novos Caminhos da Seda, tá? É um projeto chinês, e dentro deste projeto existe a perspectiva de investimento fora da China, tá? E qual é a nossa ideia? A nossa ideia é nós nos colocarmos na rota destes caras. Agora, claro, isso é um risco,
Sim, é um risco. Pode dar certo? Pode dar certo. Agora, se eu ficar sentadinho aqui em Santa Rosa, olhando para a Passo Pereira, não vai vir ninguém aqui. Na tua porta dizendo, né? Exatamente, nós temos que se mexer, nós temos que nos mostrar, nós temos que dizer, olha, aqui que nós somos bons, né? E eu acho que estrategicamente a gente vendeu muito mal a região. A gente sempre vendeu a região dizendo o seguinte, ó, a nossa logística é ruim, a gente está distante das capitais, né? A gente sempre virou as costas para o Rio Uruguai. E eu acho que estrategicamente isso, Jardel, foi um erro, um equívoco, tá? Mas tudo bem, aconteceu. Não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente, né? O que nós temos que fazer agora é olhar de frente para o Rio Uruguai. O que eu quero dizer? Nós estamos a 150 quilômetros de uma capital, né, que é Poçadas. Nós estamos a 160 quilômetros de uma outra capital, que é Encarnación, né, paraguaia. Nós estamos a 300 quilômetros de uma outra capital, que é Corrientes, né? Então, será que isso não é estratégico? Será que nós não somos estratégicos para o Mercosul ou para o Cone Sul? Vamos voltar a esse conceito do Cone Sul, né? E será que nós tentando trazer esses investimentos todos para cá, né? O aeroporto tá muito bem encaminhado, essa ampliação do aeroporto, inclusive o Osmar Terra é bastante responsável por essa ampliação e a coisa tá bem andada aí, né? Será que nós não temos que olhar para isso e tentar trazer esses investimentos para a gente se reposicionar dentro desse processo? Bom, se eu tenho 1% de chance de ser verdadeiro esse investimento da China, eu tenho que acreditar nesse 1%. Porque depois, Ijuí vai ter uma van, gente. Os caras acreditaram nisso. Percebe? Eles criaram um ambiente favorável para atrair. Bom, o que vai acontecer? Tenho certeza absoluta que vão ter pessoas aqui de Santa Rosa que vão sair daqui para ir comprar na van em Ijuí. Parabéns, então, tu me entende? Eles criaram um cenário para receber as pessoas. Nós conseguimos, cara, não ter esse projeto. Né? Então, a ideia de nós trazermos, aproximarmos Câmara de Vereadores, nós Prefeitura... estamos aprendendo muito com os erros. Nós precisamos errar. O caso da van, por exemplo, nós erramos, daí tipo assim, não sei, talvez o debate tenha faltado, mas a gente errou com a van. A população não conseguiu olhar para o cenário que vocês falam de montar. Bom, vamos fazer um cenário. Ou a gente vai precisar errar de novo para aprender que não, se a gente tivesse feito diferente, hoje nós estaríamos num quadro melhor, num cenário melhor. Jardel, assim, ó, o que a gente precisa entender desses grandes investimentos, tá? E aí nós estamos aqui usando o caso da van, tá? Mas teve fábricas aí há pouco tempo atrás. Eu participei de perto de quase instalação ou prospecção, por exemplo, de agências, de marcas que a gente não tem aqui, tá? O pessoal que está ouvindo a gente aí, ó, tem muitos que tem que viajar para Passo Fundo para fazer revisão do carro, que tem que viajar para Porto Alegre, para Santa Maria, tu entendeu? Isso é tempo desperdiçado, isso é dinheiro, né? E outras empresas que a gente sabe hoje por dentro da CISAP que estão querendo vir, que estão análise, tem um investimento muito grande, que a gente costuma dizer aqui internamente, que a gente pode até morrer, mas nós vamos brigar até o final para tentar trazer para Santa Rosa. O que a gente tem que entender assim, ó, esse pessoal, né, vocês têm que imaginar que eles estão analisando números. Eles estão sentados na frente de uma planilha analisando o número. E aí sim, o que o Oda já falou, que a gente sai em desvantagem porque a gente está estrategicamente mal posicionado, no sentido, olhando do Uruguai de costas para o Uruguai. Né? Mas aí existem outros fatores, viu, que a gente vai ter que... Eu acho que nós não nos acordamos ainda disso. Né? O caso da van, essa questão do horário diferenciado pesou muito, mas quantas vans nós vamos perder se a gente não parar para discutir isso como comunidade e discutir de uma forma, digamos, sentar e falar respeitando as ideias diferentes, mas nós precisamos chegar a um senso comum do que a gente quer do bem para todos. Existe um outro dado que uma hora dessa a gente vai ter que falar também, que é o número de causas trabalhistas. Tá? Eu sei de muitas empresas que olham, por exemplo, só tipo, tal município, no meu segmento, tem 100 casos de número trabalhista. Por que Santa Rosa tem 2.000? Entendeu? Então, assim, ó, aonde que está o erro? Né? Será que o nosso empresariado está tão errado assim? Né? Será que existe alguma outra força organizada que
que está movimentando esse setor, né? Então assim, a gente tem que parar para discutir, e na minha opinião, e isso é minha opinião pessoal, não tem nada a ver com a entidade, eu acho que nós não nos acordamos ainda. Então nós precisamos sentar e discutir racionalmente, como comunidade, certos pontos, certos assuntos, para que esse pessoal que senta analisar as planilhas lá veja com outros olhos Santa Rosa. Precisamos mudar isso. Mas eventos que a CISAP faz, por exemplo, almoço de ideias, que traz os cases locais, por exemplo, que vai ter na terça-feira com o Vilmar Hammerschmidt, que é a da Via Certa, que mostra que sim, com o município como Santo Cristo pode ter uma empresa que cresce. Inclusive, tem informações que ele tem uma parceria firmada agora inclusive com a Avan, para colocar filiais nas lojas da Avan, dentro das lojas da Avan. Temos capacidade empreendedora? Temos investidores para isso? Também temos. E é uma forma também da CISAP mostrar que nós temos capacidade de produzir, de gerar, de crescer, de desenvolver? Sim. Então, já aproveitando, né, o gancho, convidamos a todos para o almoço de ideias com o Vilmar Hammerschmidt, dia 9, né? Terça? Assim, dia 9, né? Terça-feira, às 12 horas, na BB. Valor para sócios R$55, para não sócios R$65. Olha, para mim, e talvez até o presidente, né, eu acho que vai ser um dos almoços ideias mais movimentados e concorridos pela procura ao número de cartões, né, com uma pessoa acima da média aí, né, seu Vilmar Hammerschmidt. E olha o case, né? Como construir grandes empresas distantes dos grandes centros. Então, assim, eu sou um que quero estar no primeiro lugar da frente ali, porque vai ser muito interessante, né? O Vilmar talvez seja o grande articulador aí da Quero Quero, né? Do grupo Quero Quero, agora da Via Certa e da Acerta, né? E tem essas perspectivas aí da Via Certa se tornar uma grande empresa, porque está trabalhando aí com já conjunto, né? Já é uma grande empresa, né? Mas a nível nacional, né? Então, assim, Jardel, o que é importante, né? Eu acho que tem uma pergunta, tá? Que a gente tem que se fazer, né? Que cidade eu quero para o futuro? Né? O que eu quero? Que Santa Rosa eu quero? O Juscelino, no seminário Santa Rosa Mais, que ele apresentou o case ali bem, ele chama Santa Rosa S.A. O que eu estou fazendo em prol do Santa Rosa S.A. da nossa cidade, né? Da região, né? O que eu estou fazendo? Então, gente, eu acho que é isso. Nós temos que separar e começar a separar, Jardel, e aí tem uma questão muito importante a todos os ouvintes, né? Existem muito oportunistas, né? Que acham o momento para se posicionar, criticando como se tudo fosse feito errado, como se nada estivesse funcionando. Não. Nós estamos bem. Nós somos uma cidade hoje dentro do Rio Grande do Sul como referência à qualidade de vida. E isso, no final, é o que importa. Né? Bom, se nós continuarmos agindo do jeito que a gente está agindo, trabalhando do jeito que a gente está trabalhando, nós vamos continuar assim? Eu acredito que não, porque nós temos capacidade para evolução, nós temos capacidade para inovação. Olha as nossas feiras, hoje nós somos referência em feira, talvez pro Brasil, né? Então, olha a gestão da FenaSoja, olha a gestão da Indomóveis, olha a gestão do Horti Grangeiros. É impressionante o que o pessoal vem fazendo nessas feiras sem recurso, né? Importante se dizer isso. E como se projeta essas feiras. Olha as empresas que nós tivemos aqui, né? E que nós temos aqui. Empresas que vendem para o mundo inteiro, ali bem vendem para o mundo inteiro, né? Olha o case do Hospital Vida e Saúde como negócio, aonde toda a saúde, gente, está afundando numa crise violenta de falta de responsabilidade para os gestores públicos. E nós temos uma saúde exemplar, né? E isso é fruto da capacidade de organização das pessoas que estão à frente do Hospital Vida e Saúde. Nós temos 2 minutos ainda. O que nós, quem está ouvindo, nós, Jardel, você que está ouvindo aí em casa, o que nós podemos fazer para responder essa tua pergunta? Olha, eu acho que assim, primeiro, se desarmar das questões ideológicas partidárias, entender que nós precisamos criar um ecossistema que todo mundo é responsável. Eu que jogo lixo na rua, eu estou sujando uma cidade, né? Que por menor que eu seja, né, dentro desse processo, eu faço parte, eu sou um dente desta engrenagem, né? Ajudar a gestão pública, ajudar os vereadores, ajudar o prefeito, né? Chega de fazer crítica, o que eu posso ajudar?
ajudar vocês da imprensa, tu me entende? A trazer esse processo. O que nós podemos fazer? Eu acho que é isso, né? Contribuir dentro das N entidades que a gente tem da cidade, a gente contribui dizendo assim, olha, eu não concordo com isso, eu acho que está errado, e a crítica ela é super válida, não estou dizendo para não ser criticado, né? As coisas. Nós temos que assumir a crítica como um fator de alavancagem, de melhorar os processos, né? E aí, bom, gente, nós acreditarmos que a gente não é ruim, a gente é muito bom. Nossa gente daqui, eu venho batendo nessa tecla, da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, é que colonizou Paraná, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, né? Se tu vai olhar o sobrenome dessa gente, essa gente saiu daqui da nossa região, não saiu de Pelotas, não saiu da grande Porto Alegre. Vai lá olhar o sobrenome dessa gente toda que está fazendo o que está sendo feito, por exemplo, em todos esses estados que eu estou dizendo, em especial na área da agricultura. Só que nós temos aqui o DNA da indústria. Isso nós não podemos perder também, né? E eu acho que tem vários efeitos. Então, só para resumir, Jardel, é o seguinte, ó, nós temos esse evento aí, então, da missão da China, nós temos o seminário Santa Rosa Mais, o próximo é o Simers, depois vai ser o Hospital Vida e Saúde, que vai estar apresentando. Nós temos outras questões que estão à volta aqui, né? Menores aí, que enfim, que vão ser trabalhadas, e é importante a gente acreditar dentro desse processo. Ok, obrigado, Adailson, obrigado, Alessandro. A gente volta a conversar sobre esses e outros assuntos que movimentam e que buscam também movimentar a economia de Santa Rosa e da região.